se resume à compra de boas empresas que paguem bons proventos a bons preços. Qual que é o diferencial? O diferencial é justamente... eu digo aí que a minha queridinha, André, eu sempre falo para os meus seguidores que eu sou Maria Tomada. São aí as preferidas da carteira da família Barsi, né? Então, basicamente é isso. Mas também aí a gente descarta aquelas empresas que são mais cíclicas também. Eu posso dar como exemplo aqui a Klabin, que está inserida dentro do setor de papel e celulose, que é um setor conhecido pela sua volatilidade, justamente porque é um setor de... Paralelamente, eu ocupo também algumas cadeiras, alguns assentos em conselho de administração, em conselhos fiscais, em que ele tem posição ou também nomeada, indicada por outros acionistas minoritários. Então, dou aí como exemplo a Unipar, a Eternit, a Klabin, a Tietê e o Santander, tá bom? Que fazem parte aí do meu currículo, né? E apesar da pouca idade, vamos dizer assim, eu sempre me senti... não digo na obrigação, porque eu sempre gostei do ofício do meu pai, né, mexer com ações, mas eu me vi, assim, meio que obrigada a amadurecer muito cedo, né, eu sou a caçula dos 5 filhos, a única que trabalha com o mercado financeiro, então eu sempre fui muito imersa nesse universo que para mim é muito familiar, né, então a mim não me causa estranheza a pouca idade, mas as pessoas talvez cause, né, eu comecei, quer dizer, meu pai começou investindo para mim aos 14 anos, não é um tema estranho nem novo para você, né? Eu acho que isso é importante aí. Exatamente. Bom, e aí, assim, normalmente, né, tem já assisti algumas palestras do seu pai aí, em alguns eventos e tudo, e sempre tem aquela ideia da carteira de ações previdenciária, aquele conceito que ele sempre fala e bate muito na tecla e tal, e eu queria que você falasse para a gente primeiro, assim, qual é a principal característica ou as principais características, né, do jeito, né, do método, digamos assim, que vocês fazem os investimentos? O que difere de outros métodos, por exemplo, e qual é a ideia particular de vocês? Você fala, não, o nosso método é mais ou menos assim, nessa linha. Bom, de forma bem simplória, dá para a gente resumir assim, se resume à compra de boas empresas que paguem bons proventos a bons preços. Qual que é o diferencial? O diferencial é justamente o nome que a gente dá a essa estratégia, né? Que carinhosamente a gente apelidou de um jeito Barsi de investir, mas oficialmente o nome seria carteira previdenciária. E o que é isso? Nada mais é do que você programar ao longo dos anos os seus aportes, de forma a você formatar uma carteira que possa lá no futuro te prover, enfim, a renda necessária para que você possa sobreviver e não depender apenas, enfim, do INSS. Então, basicamente, em linhas gerais, é isso. E qual que é a premissa? As duas premissas principais eu poderia dizer assim, tá? Só para exemplificar. Primeiro, a gente investe em empresas ou setores que a gente chama de perene, tá? A gente olha muito também, claro, para a política de dividendo, porque isso vai ser, essas duas características vão ser os pilares fundamentais dessa estratégia, basicamente é isso, né? E parece simples falando, e realmente é, né? Mas o que a gente sempre encontra, assim, de muita dificuldade dos investidores é como identificar o que é, enfim, uma empresa de setor, uma empresa ou um setor perene. É tudo aquilo que o produto ou o serviço é tão essencial que a gente presume que isso vai ter um crescimento ou uma estabilidade ao longo de muitos anos, tá? Então, aí eu posso citar alguns setores, como o setor bancário, o setor de seguros, o setor de energia, né, que eu digo aí que é a minha queridinha, André, eu sempre falo para os meus seguidores que eu sou Maria Tomada. Tenho sempre um quezinho aí a mais, sempre as ações de energia, mais especificamente as transmissoras, são aí as preferidas da carteira da família Barsi, né? Então, basicamente é isso, são empresas perenes.
Quando você fala de empresa perene, você está falando dessas empresas que, em função das características que você falou, que elas têm uma possibilidade de maior previsibilidade na atuação, certo? Perfeito. Mas também aí a gente descarta aquelas empresas que são mais cíclicas também, ou não necessariamente, como, por Eu exemplo, acho que. consumo, Uhum, minério, etc. uhum. Em suma, sim, tá? Eu acho que Tá. podem existir algumas empresas perenes, tá? Que se diferenciem dentro do seu setor. Eu posso Uhum. dar como exemplo aqui a Klabin, que está inserida dentro do setor de papel e celulose, que é um setor conhecido pela sua volatilidade, justamente porque é um setor de commodity, tá? Uhum. Que a Klabin, no caso, seria uma empresa perene, dentro de um setor que talvez não seja muito, porque ela tem características específicas. Então, é muito importante que o investidor, antes de fazer um investimento, ele, assim, antes de ver números, qualquer coisa do gênero, ele entre no RI ou entre em qualquer fonte de informação e saiba o que essa empresa faz, para quem ela produz, quais os mercados ela atende, quem são seus concorrentes. Então, por que a Klabin é um bom exemplo? Ela não apenas produz celulose, tá? Então, ela atua em 4 principais negócios, que é o florestal, celulose, papel e embalagens. Então, basicamente, tudo que você vê no mercado que envolve papel, papelão, embalagem, até aquele pack de cerveja, tudo tem produtos da Klabin ali. Então, o que ela faz? Ela tem uma certa flexibilidade. Quando não está muito legal para ela exportar a celulose, que é o caso que está acontecendo agora, o preço despencou, o que ela faz? Ela agrega valor a essa celulose, transforma em caixa ou algum outro tipo de embalagem, como por exemplo a Tetra Pak, transforma essa celulose num produto de maior valor agregado e vende isso mais caro. Então, isso dá a ela certa flexibilidade para maximizar os seus retornos. Tá? Então, a gente considera que a Klabin é uma empresa perene dentro de um setor não tão perene. Então, é por isso que, às vezes, Uhum. o investidor talvez não possa olhar de forma tão simplória. Uhum. É interessante que você aí está falando, né? Quando você mencionou os dividendos e a questão dos bons preços, e aí as boas empresas nesse caso, você está fazendo uma análise não apenas quantitativa de indicadores, mas sim uma análise qualitativa dos negócios, que é a sugestão que você falou, me corrija se eu estiver errado, do investidor mergulhar, entrar em contato com o RI, entender os segmentos de atuação, porque isso, em tese, vai dar para ele uma visão melhor, né, em termos de conhecimento de riscos associados àquele negócio, certo? Perfeito, é isso mesmo. Na verdade, eu sempre gosto de dizer que tem um quesinho de empreendedor no investidor que Hum. dessa forma, porque como você pensa em ficar com esse investimento ao longo de muitos anos, é como se você assumisse, claro, guardadas as devidas proporções, os mesmos riscos e os mesmos retornos que essa empresa também está tomando. Então, a ownership que você tem nesse tipo de investimento é muito maior. Você se sente realmente um sócio, e você né? No final do dia, você é um sócio. Então, por que não fazer um esforço e participar ativamente, né? É lógico que tem gente que às vezes trabalha, não tem condições de ir à fábrica, mas vou aqui, aproveitando o exemplo da Klabin, a Klabin agora está com uma iniciativa bem legal, que ela está abrindo as portas das fábricas delas via YouTube. Então, o acionista ele pode se teletransportar aí pelo YouTube, não precisa ir até lá o projeto Puma para ver a grandiosidade desse projeto. Agora, o Puma 2, ela vai postar com uma periodicidade grande as fases, como estão andando as obras. Então, eu acho que as empresas estão vendo que elas podem, de fato, integrar mais o acionista sem que traga algum ônus desse tipo para ele. Tem também as APMECs, que são sempre oportunidades muito legais de você encontrar com o gestor, de você conversar com eles, e são sempre muito disponíveis nesse tipo de evento. Então, são algumas oportunidades aqui e ali que o investidor pode fazer um esforcinho para participar com maior, enfim, participar mais da vida da empresa que